noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do Capacitando Pet, tudo sobre Canva, saia do básico. Meu nome é Giovana, eu faço parte do Pet Engenharia de Alimentos e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Sejam muito bem-vindos e aproveitem a nossa capacitação. A nossa reunião será gravada e eu gostaria de lembrar a todos que deixem suas câmeras e seus microfones desligados. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai ter um momento para dúvidas no final, mas durante a capacitação vocês já podem ir enviando suas dúvidas pelo chat. Além disso, no final da nossa capacitação será enviado um formulário de lista de presença e de feedback para vocês, que vai ser o mesmo formulário, e a gente gostaria muito que vocês respondessem, e isso que vai gerar o certificado depois, certo? Bom, pessoal, a nossa capacitação se chama Tudo sobre Canva Saia do Básico e a nossa ideia é passar para vocês um pouco de conhecimento sobre a plataforma Canva para vocês poderem sair do básico nas suas artes daqui por diante e que vocês possam usar isso na vida pessoal e profissional de vocês. A comissão organizadora dessa vez é formada por 8 petianos, sendo eles a Alice, a Júlia, eu, Giovana, a Maria Paula, a Maria Tereza, a Isabela, a Mariana e o Matheus Cruz. E para quem nunca nem viu como que é o Canva, né, para quem nunca teve acesso aí à plataforma, o Canva tem esse design, né, tem essa carinha aí. Então é assim que o Canva é. Aqui a gente tem as opções, né, de você entrar na sua conta, registrar a sua conta e também aqui você tem as dicas do Canva para você, as apresentações, redes sociais. É uma plataforma super intuitiva, né, que você pode ir mexendo e ir aprendendo. Então, o Canva é uma plataforma super simples que tem esse estilo. Aí, você pode fazer login na sua conta ou registrar uma conta com a conta do Google, com o Facebook ou com a Apple. Além disso, você também tem a opção de fazer isso com o e-mail ou com o seu celular, certo? Só um minuto, pessoal. Mas aí, como eu estava dizendo, o Canva é uma plataforma super intuitiva. Então, é super simples de fazer uma conta e de começar a trabalhar. Diferente de algumas outras plataformas que muitos designers profissionais usam, como o Photoshop, entre outros. O Canva, ele tem essa simplicidade e é muito bacana isso. Tive um probleminha com o meu computador, só um minutinho. Se alguém do marketing puder apresentar para mim, porque travou aqui. Aí, se alguém conseguir fazer isso para mim, por favor, peço desculpas, mas a gente Eu acaba vou tendo esses apresentar. imprevistos. Tá, joia? Obrigada, Alice. Perdão, pessoal, pelo imprevisto, mas continuando, o Canva ele tem esse formato, então, né? Igual eu falei, ele é super tranquilo de mexer e o Canva te dá várias opções. Então, você pode pegar ideias de templates, pegar modelos e usá-los, né, para fazer as artes que você deseja. E aí, ao longo da nossa capacitação, a gente vai ensinar para vocês como trocar as cores, as fontes, né, como que é a plataforma por dentro, né? Mas o Canva ele tem essa cara aí, quando você faz uma conta, e aí ele mostra os seus designs recentes. Você também pode criar equipes, e ele tem templates específicos para cada ocasião, assim, né? Então ele tem sugestões aí de acordo com assuntos, e é uma plataforma bem rica e bem legal. Pode passar. E aí, gente, a gente gostaria de deixar aqui o nosso contato.
Caso vocês tenham alguma dúvida posterior à nossa capacitação, a gente fica à disposição. Os administradores do grupo do WhatsApp são petianos, né? Então vocês podem entrar em contato conosco. E a gente também convida a todos para que nos sigam no Instagram. A gente posta vários conhecimentos muito bacanas e também postamos as nossas artes, né? Que nós fazemos pelo Canva. Então sigam a gente lá, é @petalimentosupla. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Maria Tereza para a gente começar a nossa capacitação. Oi, gente, boa noite. Vou apresentar a tela para vocês aqui rapidinho. Não sei se já está aparecendo, acho que agora está aparecendo, né? Então, como a Giovana já começou a explicar, na hora que a gente entra no Canva, ele tem essa carinha aqui. Aqui eu já estou logada e eu posso criar um design. Então, na hora que eu clico para criar um design, eu tenho várias opções. Eu posso criar uma apresentação, tipo, no estilo de slides, né? Eu posso criar um post para o Instagram, um post para o Story, para panfletos, logotipos, e, etc. E a gente também pode personalizar tamanhos aqui, ó. Também personalizado. E agora, a gente vai ensinar a criar um post para o Instagram. A gente vai ensinar a criar como que a gente fez esse post aqui, que foi o post que a gente utilizou, né, para chamar vocês para a nossa capacitação. Maria, você está apresentando uma guia do Chrome ou a tela inteira? É uma guia, eu vou compartilhar essa guia. Tá vendo agora? Sim, agora sim. Pronto. Agora, tudo começa pelo fundo, certo? Então, a gente está aqui com o fundo branco. Uma coisa que é importante de falar é que o PET, ele é uma instituição e a gente gosta sempre de utilizar as mesmas cores para que quando as pessoas que seguem a gente vê essas cores, associam ao PET. Então, a gente vai começar colocando a gente sempre utiliza o azul, o branco e o vermelho, né? Então, primeiro a gente vai começar colocando uma dessas cores aqui no fundo. A gente escolheu colocar o azul. Aí, na hora que você clica aqui nas cores, você pode escolher qualquer uma dessas cores. No nosso caso, as cores que a gente mais usa já fica salvo aqui. Porque quando a gente vai usando muito, vai ficando salvo. Então, como a gente usa sempre essas 3 cores, no caso essas 4 cores, elas estão salvas aqui. Então, eu vou decidir começar o fundo com azul. Mas se eu colocar só o fundo azul e uma caixa de texto em cima, não vai ser uma coisa que vai chamar atenção, né? Então, vou vir aqui em elementos, e aqui já na hora que eu venho em elementos, já tem várias coisas, várias ideias que eles vão dando aqui pra gente. Tem celular, aí eles vão dando várias ideias aqui, fotos, figuras, enfim, são várias ideias que eles já vão dando pra gente. E aí a gente decidiu colocar listras. Só que se eu vim aqui pesquisar a lista, se vocês repararem bem, nenhuma delas é essa lista que a gente já usou aqui. E essa foi uma dificuldade que a gente encontrou enquanto a gente estava preparando a capacitação para vocês. A gente encontrava o elemento uma vez e na hora que ia procurar de novo, a gente não achava ele mais. Então, o que a gente descobriu mesmo fazendo a capacitação é que na hora que você clica aqui nele, se você vir aqui no izinho, tem o nome do elemento. Então, é só procurar ele aqui. Square. E já é esse primeiro aqui, ó. Então, eu coloquei aqui em cima, eu vou trazer aqui para baixo.
Aí aqui eu só vou girar ele para ficar igual na outra arte. Na outra arte a gente colocou ele em 90 graus. Opa. Aí. E colocar aqui em cima. Aí tá vendo que já começa a dar uma cara um pouco mais, assim, sofisticada mesmo, né? E até a cor dos elementos a gente consegue mudar. Porque, como eu falei, a gente geralmente usa o branco, azul e vermelho nas nossas artes. E esse daqui tá mais para um cinza. São pequenos detalhes que vocês não precisam se preocupar com isso. Mas como a capacitação diz, é saindo do básico. Então, são pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença. Então, eu vou vir aqui na nossa cor padrão e mudar a cor das listras. Se eu deixar só assim e colocar a caixa de texto aqui em cima, elementos, vou colocar um quadrado para eu poder, né, escrever aqui em cima. Tá vendo que parece que tá tudo muito azul e branco, azul e branco? Então, eu vou colocar a nossa outra cor aqui, o vermelho. E eu vou encaixar ele na metade da arte. Eu vou virar ele. Para ficar assim. E é tudo uma questão de tentativa e erro também. Você Por vai exemplo, usar 45 graus, 45, Maria. né? Isso. Ai, 45. Isso. Aí a gente vai ajeitando aqui. Aí. Colocando na metade aqui para não ficar tão carregado as listras, nem o vermelho. Agora, eu poderia colocar também direto esse fundo branco, mas fica mais interessante se a gente fizer esse efeito 3D aqui, tá vendo? E como que faz isso? Eu vou clicar aqui nesse quadrado. Vou colocar ele na cor preta. E eu vou aumentar ele até o tamanho que eu quero que ele fique. E eu vou centralizando ele também. Aí, o truque aqui é usar a transparência. Você vem aqui, ele tá no 100%, tá vendo? E aí eu posso deixar ele zero, que você não consegue ver nada. E aí eu vou ajustando a transparência do jeito que eu quiser. Eu vou deixar aqui nos 60 e poucos, para dar aquele efeito. Aí agora eu venho aqui de novo, em elementos, coloco outro quadrado por cima, ajusto ele do tamanho que eu quero novamente. E aí eu posso deixar na cor que eu quiser, só que como eu vou colocar um texto aqui em cima ainda, eu acho que vai destacar melhor na cor branca. E aí, se eu quiser ajustar esses dois quadrados, vai ficar meio difícil
se eu ficar mexendo um e o outro separadamente, né? Ai, gente, desculpa o meu cachorro aqui, só um minutinho. Pronto. Aí, o que eu vou fazer é clicar no quadradinho de trás, clicar em Shift e clicar no quadradinho da frente. E clicar aqui em agrupar. Aí, assim, quando eu mexer um, vai mexer os dois juntos. Isso eu posso fazer na arte inteira. Eu posso selecionar a arte inteira, agrupar ela, e assim, toda vez que eu for mexendo, ela vai mexer todos os elementos juntos. E se eu quiser separar eles, é a mesma coisa. Eu venho aqui em desagrupar, e aí eu clico em Shift e desagrupo eles. Aqui tá agrupado, tá pronto o nosso fundo. Eu tô tentando aqui centralizar mais ou menos. É muito difícil ficar sempre igual. Mas o fundo tá pronto, pessoal. Agora a Giovana vai mostrar para vocês como que a gente criou esses escritos aqui, qual que foi a nossa ideia. Vou parar de compartilhar. Então, pessoal, aí com o nosso fundo pronto, criado, a gente vai passar para a parte da escrita, né? E como a Maria disse, né, quando a gente vai criar uma arte, não necessariamente a gente tem essa linha, né, de raciocínio tão correta e tão perfeita, né? O que a gente está fazendo aqui é uma demonstração de algo que a gente levou tempo para pensar e fazer. Então, criar artes é mais do que você simplesmente sentar e falar que, eu vou pôr isso aqui, e as coisas vão se encaixando perfeitamente. É muito diferente disso, né? A gente que participa do marketing, eu, Alice e Mariana, que somos da comissão, a gente começou a se adaptar, né? E se acostumar com essa realidade de fazer designs e tudo mais. E no começo pode ser que seja difícil, pode ser que você não goste, mas não significa que você também não vai evoluir. É um processo como qualquer outra coisa, né? Então eu acho bacana deixar isso aí claro, né? Que a gente está só fazendo uma demonstração aqui de elementos que vocês podem usar, de dicas que a gente pode dar, mas que a construção de uma arte mesmo, ela não é tão linear, né? Ela tem, aí você coloca uma coisa, não fica bom, aí você tira, coloca outra e assim por diante. Então, continuando aí a nossa arte, a gente tem o nosso fundo pronto, e aí eu vou partir para essa parte aí do título, né, que é a parte principal. Inicialmente, a gente tinha pensado em um elemento que remetesse à ideia, né, algo criativo, e a primeira coisa que vem à mente é uma lâmpada, né? A gente até procurou aqui no Canva a lâmpada que a gente usou, mas nós não encontramos ela mais. A gente acredita que a plataforma tem uma atualização desses elementos. Então, quando você gosta de um elemento e usa numa arte, você consegue copiar e colar para outra simplesmente. E essa lâmpada eu tinha usado em uma outra arte antiga, então a gente acredita nessa atualização aí da plataforma. Mas vou considerar, né, que eu procurei aqui nos elementos uma lâmpada que atendesse aí às minhas necessidades e que eu quisesse colocar na minha arte, certo? Então, considerando isso, né, a Maria também comentou que eu posso trocar a cor de alguns elementos. Tem alguns que isso não é possível, mas quando é possível, você clica no elemento e aparece essa opção aqui de cor, de corte, etc. Certo? Se eu colocasse a minha lâmpada inteira na minha arte, ela ocuparia muito espaço. Então, não seria viável, né, que eu utilizasse ela dessa forma. Por causa disso, né, eu cortei a lâmpada ao meio, na, na vertical aqui, né? Cortei ela dessa forma.
E aí eu já tenho bastante espaço agora, né, para colocar o meu título e colocar as informações que eu gostaria de colocar. Aí aqui você tem todas as opções, né? A opção de uploads é quando você coloca fotos do seu computador. Essa opção fotos são fotos próprias do Canva, então tem essa diferença. Os uploads são arquivos que você coloca, né, que você baixa para o Canva. Essa parte de fotos são fotos do próprio Canva. E aqui tem a parte de texto, áudio, fundo, entre várias outras, né? Então, a nossa dica também é que vocês explorem a plataforma depois dessa capacitação, que vocês criem uma conta, caso vocês ainda não tenham, explorem, né? E vejam o que é possível fazer, o que vai atender às suas necessidades, independentemente do que seja, né? Seja para o seu negócio pessoal, seja para o Instagram, enfim. E aí eu posso inserir aqui uma caixa de texto. A única diferença de um título, um subtítulo e um pouquinho de texto é a fonte que a sua caixinha de texto vai vir. Então eu vou colocar um título, que por fim não vai fazer tanta diferença assim. E aí, a primeira informação que eu gostaria de colocar é o nome do nosso projeto, que se chama Capacitando Pet. É um projeto antigo que a gente tem, que a gente realiza diversas capacitações, né, para o pessoal, não só para acadêmicos, são capacitações geralmente abertas ao público, então é legal que o pessoal conheça o nome do nosso projeto. Nosso projeto se chama Capacitando Pet. E aí, para esse título, né, eu vou usar essa fonte aqui, a Grandir Grande Black, no tamanho 40.3. Um detalhe importante, se você coloca 40,3, o Canva não reconhece, e aí seu título fica gigantesco aí, né? Então você tem que colocar 40.3, que aí ele vai reconhecer e vai colocar na fonte correta. Peço desculpas que eu errei a fonte desse título, é essa aqui, Open Sans Extra Bold. E aí, para esse título, eu escolhi colocá-lo na cor azul. Por quê? Isso vai sendo decidido com uma questão de harmonia mesmo. Você olha para sua arte e como a gente gostaria de fazer ela toda nessas três cores, você olha e vai vendo o que está ficando mais harmônico ou qual cor que vai encaixar bem, né? Para não ficar uma arte carregada e nem muito cheia de informações, que isso também é importante. E aí aqui o Canva tem essa opção de efeitos. Eles são muito legais, né? Você tem várias opções aqui de sombreado, efeito flutuante, neon e etc. Então dá para você brincar bastante com isso, né? E fazer efeitos diferentes. Só que dessa vez a gente vai usar o efeito vazado. Você pode também variar na espessura, mas eu vou colocar a espessura 50 mesmo, convencional. E é isso. Então, esse primeiro título aqui já está pronto. E aí eu vou inserir mais uma caixa de texto e vou colocar o restante, né? E aí, por exemplo, fiz esse aqui, né? Digitei em letras minúsculas, mas não é isso que eu quero. Eu quero letras maiúsculas. Aí é uma palavra pequena, eu posso apagar e digitar tudo de novo. Mas se fosse um texto grande ou algo nesse sentido, eu posso vir aqui nesse ícone que eu consigo colocar todas as letras maiúsculas. E aí eu vou selecionar aquela fonte que eu disse anteriormente. Aí já coloquei a cor e o tamanho que eu quero é 59,6. Certo? Aí dessa forma, né, como vocês podem perceber aqui em cima, né, tem uma grande parte do título que é do mesmo jeito. Então, ao invés, né, quando você pega o ritmo ali de criação de artes e tudo mais, ao invés de você ficar inserindo o título com configurações diferentes, você simplesmente copia e cola e digita o seu título ali, sem precisar ficar tendo esse trabalho o tempo todo, né, de inserir uma caixa de texto, configurá-lo, colocar o tamanho e a letra que você deseja, né? Simplesmente copiar e colar. E aí, para a gente colocar, né, o Canva em destaque, a palavra Canva, eu vim aqui nos elementos e simplesmente pesquisei Canva. E aí, ele já me dá várias opções, né, entre GIFs, entre outras coisas. E eu vou usar essa logo aqui, né, do Canva, o escrito Canva. E como eu disse, que tem elementos que nós conseguimos mudar a cor,
aparece essa opção. Então, eu vou selecionar o vermelho para ficar diferente do meu título, que já está majoritariamente azul. Então, vamos lá. E assim, vocês conseguem perceber também que a arte ela vai tomando forma a cada elemento diferente que você põe. Então, a sua arte inicialmente pode ser que ela pareça que não está fazendo muito sentido, mas é importante você colocar as informações, mexer, tentar de novo. Se ficou bom, tudo bem, você deixa, mas se não ficou tão legal, você pode apagar, pode variar o elemento, pode usar os efeitos, enfim, tem várias opções. E aí, para eu finalizar o texto, né, que é tudo sobre Canva, saia do básico, eu vou aqui selecionar novamente, né, copiei, colei, mesma coisa, e digitei aqui o restante. Só que para a palavra básico, a gente quis dar um efeito diferente, dar uma ideia diferente, né, para que vocês se sentissem, né, atraídos pela nossa arte, pudessem vir para a nossa capacitação. Então, vocês conseguem perceber também que a maioria das coisas em marketing, design, elas têm sempre um motivo, né? Quando a gente vê grandes marcas, a Coca-Cola, o McDonald's, enfim, essas marcas que usam um marketing realmente muito pesado, a gente consegue perceber que cada mísero detalhe daquela marca é marketing, né? É algo para te chamar a atenção daquele específico jeito. Então, sempre é legal a gente ir moldando o nosso olhar para isso, né? E reconhecendo, né? A empresa tal, a Coca-Cola usa a cor tal e a fonte tal por causa disso, né? Tudo tem uma justificativa ali. Isso é muito bacana, muito interessante. E aí, nessa lógica, né, a gente pensou em colocar aqui a palavra básico, né, em destaque. Então, eu vou colocar ela um pouco maior, vou usar o tamanho 72.3. E aí, ela vai ficar aqui próxima, né, ao restante do meu título. E eu achei que ficou um pouco, né, normal demais. Então, eu vou colocar um efeito de novo. Vou usar o efeito vazado novamente. Mas se eu quero que você saia do básico, né, eu quero que esse básico seja retirado da sua vida. Então, para isso, para levar vocês a pensarem nisso, ou talvez vocês simplesmente viram a arte e acharam que isso não tinha motivo algum, a gente vai colocar um traço em cima do básico. Porque é para você realmente eliminar o básico da sua vida e fazer com que as coisas elas tenham mais sentido para você, elas sejam feitas da sua maneira e tenham o seu toque especial. Então a gente coloca ali uma linha, né, sobre o básico, riscando esse básico aí da nossa vida. E aí, aqui a gente tem várias opções. Tem como colocar a espessura da linha que você quiser. Então, dá para fazer bastante coisa com isso. Eu vou colocar a espessura número 9, mas é só porque foi, foi conveniente aqui, foi o que eu achei que ficaria mais interessante, mas vocês podem variar isso de acordo com a necessidade. Também tem como variar o tipo de linha, tem como colocar a linha pontilhada, tem como colocar a linha com detalhes nas laterais, e também tem como colocar setas. Então, caso você colocou uma linha e fala, nossa, uma seta aqui ficaria bacana, tudo mais, tem várias opções aqui também. Então, é super versátil, né? E as coisas elas são bem intuitivas, como eu disse inicialmente. Não é difícil você encontrar as coisas na plataforma. Então, é isso. E aí, aqui o básico, como está escrito de azul, nada mais justo, né, do que o meu risco ser vermelho. Então, a gente já está caminhando para o final. Se vocês compararem aqui a nossa arte de cima com a arte de baixo, a gente já percebe que ela tomou uma forma bem bacana aí, né? E aí eu vou colocar uma frase de efeito, né? Para chamar atenção, para dar uma ideia também. Como tem essa questão da lâmpada, de criatividade, de abrir a mente, nós vamos usar a frase Open Your Mind. Então, a gente vai inserir aqui um subtítulo, não tem problema. Vou digitar aqui o meu texto. E aí eu vou escolher aqui, vou chegar aqui um pouco para cá. Vou escolher aqui uma fonte diferente. Vou escolher essa fonte aqui, High Cruiser. E aí, beleza. Escolhi minha fonte aqui e tudo mais. Estou tentando colocar essa mensagem aqui de alguma forma, mas ela não está tendo um encaixe muito legal, né?
Então, vou só ajeitar o tamanho dela aqui. Vou colocar ela menor, porque eu já tô vendo que a minha arte tá um pouco sobrecarregada, né? Então, vou colocar ela aqui, beleza. Só que eu tô vendo que ela não tá encaixando e eu acho que seria legal colocar alguma coisa aqui mais na vertical, mais na horizontal, na vertical, tá certo? Mais na vertical, né, para acompanhar aí a lâmpada. Então eu venho aqui novamente nos efeitos e venho aqui em forma. E aí eu posso curvar o meu título. Né? E isso é muito legal, porque quando a gente curva o nosso título, né, a gente consegue dar um efeito bacana e eu vou conseguir dar um encaixe bacana também aqui para a lâmpada. Então, vou colocar a minha curvatura 22 e vou encaixar o meu título aqui na minha lâmpada. Um pouco a menos aqui. E aí, é isso que acontece mesmo quando você está criando uma arte, né? Você não tem uma lista, um caderninho escrito assim, usa a curvatura 30 aqui que vai ficar muito legal. Você vai testando, né? E é isso que é bacana mesmo. É isso que é interessante, você observar e ver, tipo, aqui ficou bom, mas aqui não ficou tão legal, né? E por aí vai, e assim por diante. Então é isso que a gente quer realmente instigar em vocês, que vocês, né, comecem a fazer coisas diferentes aí também, né? E comecem também a ter esse olhar crítico, né? Essa ideia aí, né? Sobre as artes, sobre design, entre outras coisas, né? E aí, quando a gente vai chegando aí para o final, né, da nossa arte, a nossa arte ela é formato carrossel. Como assim, né? É uma tendência hoje em dia no Instagram, todas as artes terem um passa para o lado, né? Elas não são uma arte única, elas têm várias etapas. E aí a nossa arte também é assim, porque dá para perceber que ela não tem as informações da capacitação nessa capa, né? A gente precisou colocar uma outra página com a data, né, o horário e etc. Então, para a gente dar esse comando aí para as pessoas, né, eu vou colocar aqui um arrasta para o lado, né, para instigar aí, para incentivar as pessoas a passarem para o lado e verem do que se trata, né. Então, vou colocar aqui o meu texto, né, arrasta para o lado. E também eu posso colocar essa setinha aqui que tem no nosso teclado, né, que ela fica junto com o ponto final. E aí essa setinha, ela pode ser utilizada sozinha, por exemplo, também é válido, a pessoa já compreende, já é um sinal que a pessoa tem que passar para o lado para ver mais coisas. Mas hoje eu vou colocar dessa forma aqui mesmo. E aí eu venho aqui, escolho a fonte que eu desejo, né? E aí essa fonte vai ser a mesma que eu usei no meu título lá em cima do Capacitando Pet. E aí é isso. Só que tem uma coisa que eu acho legal também reforçar. Por exemplo, vocês viram que eu coloquei o básico, né, e tudo mais, em caixas de texto diferentes. Por que eu fiz isso? Porque quando você coloca em caixa de texto junto, você não consegue colocar o efeito apenas numa parte do seu texto. Você consegue colocar o efeito na caixa de texto inteira. Então, é por isso que eu coloquei separado, porque para colocar o efeito vazado, eu não conseguiria se o meu texto estivesse todo numa caixinha só. Então, é legal falar sobre isso também. E a mesma coisa, né, serve para aumentar o tamanho e etc. Então, vou colocar a minha setinha aqui dessa forma, para eu conseguir aumentar ela aqui, né, com mais facilidade e tudo mais. E assim a gente já vai caminhando para o fim dessa arte, né? Nós teremos outras aí que o pessoal vai apresentar. E é isso, pessoal. A nossa ideia era essa, né? Para passar para vocês um post de Instagram que fosse legal aí, que ficasse bacana, né? Então, vou colocar aqui na tela cheia para vocês verem. Aqui a gente tem a nossa arte original e aqui a gente tem a arte que nós criamos aqui agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa arte inicial. E agora a gente vai continuar aí com o pessoal mostrando outras artes bacanas pra gente.